Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar meu ranking das melhores gestoras. Quais os critérios básicos que eu vou usar aqui para classificação dessas gestoras? Primeiro, as movimentações. Segundo, relatório gerencial. Se esse relatório é bem transparente, qual que é o compromisso dessa gestora com a gente, né, os investidores. Terceiro, essa gestão, ela consegue fazer uma gestão boa de todos os fundos imobiliários ou ela só cuida de um, tendo 10 fundos imobiliários? Então, essas três características vão ser cruciais na minha escolha e decisão aqui. Então, em quesito melhores gestões, na minha opinião, Kinea, Sparta, AF Invest, Suno, Pátria e HSI. Por que eu escolhi elas? Primeiro, o relatório delas, de todos os fundos imobiliários dessas gestoras, são bem padronizados. São gestões que não têm conflito de interesse, pelo menos eu não achei. São gestoras transparentes, gestoras que tratam todos os fundos imobiliários de iguais, não tem nenhuma diferença. Ah, essa gestão cuida mais desse fundo ou aquela cuida mais daquela. Não. Essas 6 gestoras, na minha opinião, são as melhores. Claro, medalha de ouro, na minha opinião, para elas. RBR, Mauá, Aliança, Red e Itaú Asset. Na minha opinião, são ótimas gestoras. O que acontece com elas? RBR, por exemplo, faz um relatório muito bom, excelente, fácil de ler tudo, porém, alguns fundos imobiliários, ela costuma fazer aquela emissão abaixo do VP. E é isso que eu não gosto, porque acaba destruindo o patrimônio do fundo. A Mauá é uma excelente gestora, na minha opinião, porém, tem algumas concentrações em alguns fundos imobiliários de crédito. A Aliança também. Porém, na minha opinião, galera, a Aliança, o que acontece com ela? Ela gosta de trabalhar alavancada. E ela teve um movimento no... Esqueci o nome do fundo, cara. São tantos fundos imobiliários na minha cabeça que eu até esqueço. Enfim, sem ser no ALZR, um outro fundo de papel, onde ela acabou incorporando um high grade, num high yield e tal, e bagunçou tudo, claro, que isso, na minha opinião, eu não gostei desse tipo de movimento. A Red é uma das melhores gestoras que eu acredito que tem hoje em questão de clareza, esclarecimento e tudo, porque ela é muito transparente, muito mesmo. Inclusive, se a gente pega alguns fundos imobiliários de shopping deles, eles até trazem, por exemplo, a vacância de tal estado, de tal estado, de tal região. Então, é bem completo os relatórios da Red. Já na Itaú Asset, teve aquele pequeno problema lá de exposição dos devedores, né? Dele não querer mostrar, ele não abriu a carteira dos devedores, só abriu quando o circo fechou, que aí o Rura 11 teve que fazer aquelas PDD. E aí a gente teve que saber quem era o devedor, qual era o devedor que estava mal das pernas, e aí eles abriram essa carteira, porém eu acredito que só abriram devido a esse problema. Risa, Bresco, Zagros, Guardian e BTG. Ah, Felipe, mas por que a Risa tá aqui? Cara, a Risa faz emissão abaixo do VP em praticamente todos os fundos, principalmente no RZTR, que é no seu principal. A Bresco é muito boa, porém eu acho ela uma gestão muito paradona, muito na dela, frente às outras, tá? Isso é comparando com as outras, porém o relatório gerencial é ok. Transparência é uma transparência também que eu gosto bastante. Zagros, para quem não sabe, essa é a gestora do GGR6. Cara, é uma gestão impecável que também não tenho o que falar, porém eles tiveram uma movimentação que eu não gostei muito, né? Daquele Apit, um galpão logístico que eles compraram, que praticamente fica no meio do nada, distante de tudo, tal, e só por isso ela tá aqui, tá? Eu não vou colocar ela no verde mais claro, justamente porque, na minha opinião, falta muita coisa a ser melhorada ainda. Ela não é uma gestão ruim, mas ela tem que crescer bastante ainda. Inclusive, aqui entra a VBI, que hoje é da Pátria, né? Mas a gente tem que ver aí conforme for passando o tempo, tá? O cenário macro melhorar, para a gente ver as movimentações da Pátria. Mas a princípio, Pátria, dona Pátria, você tá aqui entre as melhores, tá? Justamente por ter mantido o padrão de gestão e tal. Enfim. A Guardian vem decepcionando bastante devido ao que ela fez, né, no Gary. E desde quando ele era Galg também conta bastante, porque a gestão é a mesma, tá? Então, na minha opinião, cartão amarelo para você. E a BTG, claro, a gente pega o relatório, por exemplo,
do BTLG e compara com BTCI ou qualquer outro tipo de fundo, cara, falta muita coisa. Mas muita coisa. Tem falta de transparência, falta de dados, falta de um monte de coisa. Então é isso que eu não gosto. Na minha opinião, as gestoras, elas têm que tratar todos os fundos imobiliários iguais, com a mesma transparência, com o mesmo relatório, como se fosse padronizado. Pô, copia a Quineia, copia a Sparta, a Suno, a Pátria, a HSI, sabe? Não guarda as coisas. Voltando a falar da Guardian, teve um episódio também que eles fizeram a emissão abaixo do VP, não foram transparentes com os cotistas, tá? A gente percebeu isso e eu soltei isso no meu grupo de investimento lá. Inclusive eu tinha bastante cotas do Gary 11 e depois dessa palhaçada eu resolvi sair. XP, Vinci, Valora, Devante e Hectare. A XP, primeiro, os relatórios dela. Um fundo, ela tem mais informação, outros fundos têm menos, como por exemplo, o XPML tem mais informação do que o XPLG. Por quê? Do que o XPCI, do que o XPCA. Por quê? A Vinci, na minha opinião, faz um bom trabalho no VISC, porém, nos outros fundos imobiliários, galera, Vino, enfim, VILG, né? Acho que se a gente for comparar de top 6 aí dos fundos imobiliários, o VILG nem entra nesse quesito, em questão de imóveis, portfólio, enfim. Porém, tem um bom relatório, eu gosto bastante dos relatórios da Vinci. A Valora, a famosa Valora, VGHF11, VGRI, VGIP, VGIA, entre outros. Na minha opinião, falta um pouco de mais vontade de querer que os fundos deem certo de fato, né? A gente vê aí, teve um pequeno conflito de interesse no VGHF11, que ancorou o IPO aí do VGRI e tal. A galera tem que ver se teve garantias. Eu acredito que não, porque são dois fundos da casa, então, né? Aquela famosa mão amiga. Devante, não precisa nem falar o que aconteceu com o Deva 11, operações arriscadas, um relatório também bem difícil de ler. Acredito eu que falta um pouco de transparência, tá? O fundo, quando ele tá nessa situação igual do IRDM, do Deva, enfim, mostra, abre a carteira de fato. Pô, compramos essa fileira de fundo imobiliário a X preço e agora eles estão assim. Pô, compramos esses CRIs aqui, esses aqui são inadimplentes, esses daqui estão em PDD, esses aqui estão pagando. Mostra, abre a carteira, né? A questão da Hectare é a mesma coisa do Deva, da Devante, na verdade, né? O HCTR, no caso. Tem que ser transparente. Ah, Felipe, mas eu acho que vai voltar pro VP. Cara, não vai voltar pro VP, não adianta. A gente tem que fazer as contas. Pega um relatório gerencial, por exemplo, de quando estava tudo bem, antes de praticamente quebrar, né? Diluir essa cota, quando estava tudo bem, os preços que eles foram comprando, os fundos imobiliários. Vai anotando. Isso só, eu estou falando só de fundo imobiliário, tá? Não estou falando dos CRIs. Isso fora os CRIs. Anota, vê vocês, façam as suas conclusões, façam as suas análises. Vê se tem possibilidade de voltar pro VP. Não volta, não vai voltar. Mas é isso, galera. Essa é a minha opinião. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Não esquece também de ativar o sininho. E outra coisa, vocês não estão curtindo o vídeo, galera. Deixa o like, não custa nada, não vai cair o dedo de vocês. Lembrando que essa só foi a minha opinião devido aos meus estudos e tal. Porém, tem algumas gestoras que eu gosto mais, outras eu gosto menos. Mas vamos torcer aí para que todas fiquem boas, porque quem ganha é só a gente e eles também. Então basicamente é isso. Eu sou o Felipe Invest e fui!